Olá, meus alunos do Flora Alves, que é o professor Bruno, professor de filosofia de vocês. Estou gravando esse vídeo, eu prometi para vocês, né? Vocês me assistirem aí pela internet. Mas aí, aproveitando esse momento, eu vou aproveitar e fazer uma breve de revisão para a gente, para realizar nossa prova segunda-feira. Já tivemos a revisão na segunda-feira, no dia da minha aula. Vocês têm um material de estudo, você tem as anotações de vocês têm as explicações, né? Vocês têm os exercícios, né? Então, gravando aqui mesmo só para reforçar o nosso assunto e a importância do nosso assunto, né? Então, nossa prova, como eu prometi para vocês, vai ser só Aristóteles, que é o assunto que a gente está estudando. Eu vou fazer uma breve revisão aqui do que vocês já estudaram, inclusive, né? Para vocês relembrarem no dia da nossa prova, tá? Embora eu permita no dia da nossa prova um tempinho para vocês estudarem antes da nossa prova. Então vamos lá. Pois bem, no material que a gente estudou ao longo do bimestre, né, a gente estudou Aristóteles, né, que é o assunto da nossa prova. O Aristóteles, né, antes do Aristóteles nós estudamos o Platão. Então é bom vocês lembrarem que nós tínhamos o Sócrates, e o Sócrates ele foi professor do Platão, e o Platão foi professor do Aristóteles, e assim eles construíram a sua filosofia juntos, né? Então, lá no, com Platão, a gente estudou aquela história do mito da caverna, os prisioneiros da caverna, que inclusive vocês têm nas anotações de vocês, né? Então, e o que que o Aristóteles fez? Tem aquela imagem que está no material de vocês, né? Está no livro, está na apostila, está nos materiais que a gente usa, do Platão apontando para cima e o Aristóteles apontando para baixo, né? Então, o que que isso quer dizer? Eu acho que eu vou até levar a reforçar essa imagem para vocês, né? Isso quer dizer o seguinte, que para o Platão, o conhecimento ele se dá pela racionalidade, pela razão, né? Baseado no mundo das ideias, do raciocínio, do pensamento. E para o Aristóteles, como se dá o conhecimento? O conhecimento se dá pelos sentidos. E quando você pensa sentidos, o que isso quer dizer? Justamente o tato, o olfato, o paladar, a visão. Então, para o Aristóteles, o conhecimento ele vem pelos sentidos. Embora não seja só os sentidos, mas primeiramente o conhecimento ele é obtido pelos sentidos. Isso é importante para vocês aprenderem. Nos próximos conteúdos vão precisar disso, né? Por isso que eu passei e vou realizar nossa prova sobre isso, né? Então, o Platão, né? Ele acreditava nesse conhecimento que era do raciocínio, do pensamento, abstrato, né? E o Aristóteles não, né? Ele dizia que o conhecimento, o Aristóteles dizia que o conhecimento ele está aqui no nosso mundo. Enquanto Platão dizia não, que ele está em outro mundo, aquele que se conheceu como o mundo das ideias, né? É só vocês lembrarem que o Platão ele tinha aquela ideia do mito da caverna, que eu até mandei um vídeo no primeiro semestre para vocês sobre isso, dos prisioneiros da caverna, e tinha que sair da caverna para se obter conhecimento, né? Então, para o Platão, o conhecimento tinha que sair da caverna e ir para um outro mundo. Tá? Enquanto para o Aristóteles, não, nós já estamos no mundo que é necessário para obter conhecimento, tá? Então, além disso, é importante vocês lembrarem também que o Aristóteles, ele fundou sua própria escola. Mas antes de falar disso, quero contextualizar o seguinte com vocês. Você tinha Sócrates, que ensinava na rua, você tinha Platão, que fundou uma escola, né? Ele se chamava Academia de Platão, Academia de Atenas, inclusive estava na nossa última prova. E o Aristóteles, depois de terminar de estudar com Platão, depois dele sair da academia do Platão, da escola do Platão, ele fundou sua própria escola, né? E como era o nome dessa escola do Aristóteles? Chamava o Liceu, né? Não sei se vocês já ouviram falar desse nome, mas a escola do Aristóteles recebeu esse nome, o Liceu, porque ficava próximo, onde ele fundou a escola, ficava próximo a um templo de um deus grego, que era deus de Apolo Lício, que era Deus do Sol, Deus da música, ele tinha várias funções. Então, é vocês lembrarem disso também, que a escola do Aristóteles se chamava o Liceu, né? Então, quando perguntar para vocês, né, por exemplo, qual era o nome da escola que o Aristóteles fundou? Ah, era o Liceu, né, em homenagem ao deus Lício, de Apolo de Lício. Bom, então, o Aristóteles tinha esse pensamento. E dentro ainda, a gente caminhando de tudo que era ensinado nessa escola do Aristóteles, né?
o Aristóteles tinha uns conceitos que ele fundou, que vocês viram, né? O conceito de substância, de acidente, até mesmo depois eu vou explicar o que é metafísica para vocês, né? Então, o conceito de substância para o Aristóteles, né, justamente é aquilo que independe de qualquer característica. Nós somos substâncias individuais. Eu sou uma substância, vocês que estão me assistindo aí em casa, deitado aí no sofá, são uma substância, né? São coisas independentes. Tudo é composto de substância. Vocês são substâncias, né? Vocês existem, vocês são feitos de algo. E esse algo é a substância para Aristóteles. É algo que é necessário que todos tenham. Bom, então esse é o conceito de substância, né? Então, por que isso, professor? Porque o Aristóteles está investigando o mundo, gente. A gente está falando lá em Atenas, na Grécia. Então, tem muito tempo para trás onde as pessoas não sabiam muitas coisas. Então, eu tinha que investigar o que são as coisas, o que nós somos, o que é o mundo, de que nós somos feitos, né? E o Aristóteles criou esses conceitos para trabalhar com isso, né? Então, além desse conceito de substância, o que mais era ensinado o que mais era ensinado no liceu, né? No liceu era ensinado como se fazia uma cidade ideal, uma cidade feliz, né? Então, basta vocês lembrarem que lá em Platão ele também pensava uma cidade. Se vocês olharem as anotações de vocês, vocês vão perceber como que era uma cidade feliz para o Platão. Ele montou uma cidade, onde a cidade precisava de guerreiros, de governantes, precisava de trabalhadores, né? E o Aristóteles também pensou uma cidade. Mas o que que essa cidade precisa? Ela precisa de cidadãos. E o que que os cidadãos vão fazer? Vão buscar a felicidade, né? Então, vão buscar a felicidade. Então, é necessário que a cidade seja feliz. E como que se alcança a felicidade dentro de uma comunidade, dentro de uma cidade? Como é possível ser feliz, né? Na sua cidade, né? Como que você desejaria que a cidade fosse, né? Que a região que você mora fosse, né? Então, para o Aristóteles, para buscar essa felicidade, para encontrar essa felicidade dentro de onde você mora, é necessário pensar, raciocinar. Então, o uso da racionalidade, o uso do pensamento antes de agir, é fundamental para ser feliz. Agora é importante vocês notarem uma coisa: como que o Aristóteles entendia a felicidade? Será que é a mesma coisa? Quando eu falo de felicidade, né, é aquele estágio quando você chega lá na escola do Flora Alves, você chega feliz? Não, não é esse tipo de felicidade. Mas é uma felicidade coletiva, é uma felicidade onde você está vivendo bem, sua família está vivendo bem, seus amigos estão vivendo bem. Esse é o contexto de felicidade para Aristóteles, é viver bem. Felicidade para Aristóteles é viver bem. E quando vocês virem, ou seja, na prova, em qualquer momento, a palavrinha felicidade, vocês vão lembrar de outra palavrinha grega, eudaimonia. Para Aristóteles, a palavra eudaimonia significava felicidade. Então vocês têm que buscar a eudaimonia, ou seja, buscar a felicidade, tá certo? Então é isso que Aristóteles quer dizer, tá? Então, dentro desse contexto todo da cidade, do conceito de substância, o Aristóteles cria uma outra teoria, que é a teoria das quatro causas, né? Vocês viram aí, vocês têm nas anotações de vocês, né? Nós temos quatro causas, né? A causa material, a causa formal, a causa eficiente e a causa final, tá? Então, a causa material é de que o objeto é feito. Por exemplo, né? De que uma caneta é feita? Uma caneta, ela é feita de plástico, né? Ela é um material. Você já pensa assim, é um material, não é? Então, e a causa formal é a forma, é a forma. Uma caneta, ela é esférica, né? Então, um- um- uma bola, qual é a forma da bola? A bola é redonda, né? Então, o que que acontece? E a causa, você tem a causa material, a causa formal, a causa eficiente e a causa final. E a causa eficiente é importante essa, viu? A causa eficiente
é aquele que criou, é aquele que criou aquilo. Quem criou a caneta? Fábrica, né? A fábrica, né? Então você sempre vai pensar a causa eficiente é aquele que fez, aquele que fabricou. E aí, além disso, você tem a última, que é a causa final. A causa final é para que serve uma caneta? Para escrever, né? Então você vai pensar assim para você responder as questões. Então você tem quatro causas. Eu vou repetir, né? A causa material, a causa formal, a causa eficiente e a causa final. Formam as quatro causas do Aristóteles, tá? Então, é, diante de tudo isso, né, diante de tudo isso, Aristóteles ainda cria, né, a sua teoria ética, né? E o que seria essa teoria ética? Seria buscar a virtude das pessoas, né? E como que você que está me assistindo aí pode ser uma pessoa virtuosa? E o que seria uma pessoa virtuosa? Uma pessoa que busca felicidade, uma pessoa que busca agir bem, com respeito. É como que você busca isso? Né? Você busca, novamente, usando a racionalidade. E como que se usa essa racionalidade para ser feliz? Buscando o meio termo, né? E o professor, mas o que seria buscar esse meio termo? O meio termo para Aristóteles é o seguinte: quando você vai agir, você tem que pensar e não exagerar e não, né, deixar a desejar. Então vamos lá. Você não pode, para o Aristóteles, você nem pode ser corajoso demais a ponto de ser agressivo, nem você pode ser covarde demais a ponto de ter medo. Então você tem que agir moderadamente. Você nem pode ser corajoso o suficiente para colocar sua vida em risco, nem pode ser medroso o suficiente para deixar as pessoas fazerem o que quiserem com você. Então você tem que agir sempre pensando qual é a melhor conduta a fazer. Vocês se entenderam, né? Se tiver dúvida, me pergunta na segunda-feira, tá? Então, é assim que Aristóteles pensa a busca da virtude. Como é que você é um indivíduo virtuoso? É sempre se pautando, né? É sempre se pautando pela racionalidade do meio termo. Pense no meio termo. Você tem que agir com base no meio termo, né? Então, você tem que ser não corajoso para colocar sua vida em risco. Você pensa que aquela pessoa que é muito corajosa, que vai saltar de paraquedas, correndo riscos, né? Sem segurança. Então, você nem pode ser corajoso a ponto de colocar sua vida em risco, nem pode ser medroso a ponto de deixar de fazer algo pelo medo, né? Você tem sempre pensar o meio termo, tá bom? Então, assim é que o Aristóteles pensa, né? Ainda tem uma outra questão importante dentro disso, que é a questão da essência que o Aristóteles pensa. O que é essência? O que aquilo é essencial? E isso casa com aquela questão que eu falei anteriormente da substância, né? A substância, vocês lembram que são os indivíduos particulares, né? Cada um é uma substância. Só que existe uma essência. O que seria essa essência? Você, quando pensar numa essência, né, você vai pensar no perfume. Você sabe aquele perfume, né? Aquele perfume que cheira bem, né? Que tem uma essência boa. Vocês já viram, né? Essa palavra, né? A essência é o que deixa o perfume ser o que ele é, né? Você pensa assim. Então, o conceito de essência em Aristóteles, quando Aristóteles fala de essência, ele fala daquilo que as coisas são, que elas não podem ser se ela não tiver essência, né? Se você tira o cheiro do perfume, continua sendo perfume, continua cheirando, você vai me responder que não, né? Não. Então, a essência do perfume é o que faz ele ser perfume, né? Então, o que é que nós, seres humanos, temos que nos faz ser seres humanos? Pensem aí um pouquinho, né? Se nos retirar essa informação ou essa característica, deixamos de ser humano, né? E aí vocês vão dizer, olha, professor, como vocês são, aí meus alunos inteligentes, vocês vão dizer, professor, é a racionalidade. Então, qual é a nossa essência de ser humano? É ser racional. Então, se nos tira, para o Aristóteles, se nos tira a racionalidade, a gente deixa até de ser humano, que é aquilo que nos distingue dos animais, né? É a racionalidade.
Então, o conceito de Aristóteles é aquilo que define algo, aquilo que faz algo ser algo, aquilo que faz o perfume ser perfume, aquilo que faz o ser humano ser ser humano. Pense assim que você vai ficar tranquilo, né? E para finalizar esse nosso momento aqui diferente, né? Você ainda tem uma questão. O Aristóteles vai dizer o seguinte, mas o mundo, quem criou o mundo? Quem criou a substância? Quem criou a essência? Aí o Aristóteles vai dizer que ó, só pode ter sido Deus, né? Só que como eles estavam no tempo antes, século V antes de Cristo, eles ainda não tinham contato com a Bíblia, eles ainda não tinham contato com a religião, com o cristianismo, eles não conheciam essa figura assim de Deus. Aí ele deu outro nome para Deus. Ele chamou de motor imóvel, né? Então, o Aristóteles chamou de motor, primeiro motor imóvel. Você pode conhecer como Deus, porque o Aristóteles ele não conhecia. Então, para o Aristóteles, Deus é o primeiro motor imóvel. Ele chamou assim. É claro que depois que ele morreu, veio o cristianismo e tranquilo, né? E aí, só que o Aristóteles em si não conhecia, é muito antigo, gente, é muito antigo. Então, ele não conhecia essa figura que a gente conhece como Deus, né? Então, ele chamou essa substância, essa essência, só pode ter sido criada por Deus. E ele chamou Deus de primeiro motor imóvel. É bom vocês guardar essa informação, tá bom? Então, recapitulando, né? O Aristóteles pensa a ética, a vida feliz, a virtude racional, o meio termo, a, é- a felicidade, que tem um nomezinho esquisito, né? A eudaimonia, e tudo isso, né, compõe o pensamento do Aristóteles. Então, gente, é o final do nosso terceiro bimestre, é o assunto da nossa prova. Paciência para dar um oi para vocês e até segunda-feira. Tchau, tchau.